Olá, tudo bem? Aqui é Juliana Slicker, eu sou psicanalista e sou consteladora familiar e eu venho nesse canal sempre trazer conteúdo sobre constelação, reflexões, às vezes estudos de caso, para que a gente possa mergulhar no universo da constelação e sair dele mais ricos de conhecimento, e não só de conhecimento, né, mas também de transformações, que a gente possa buscar e desenvolver essas transformações em nós mesmos. De nada vale o autoconhecimento, de nada vale eu trazer questões para minha consciência e não fazer nada com elas, né? Então a ideia é que a gente vá podendo aprender sobre constelação, trazer realmente mais elementos para a nossa vida, para a nossa consciência e com isso buscando nos modificarmos, certo? Para que você me ajude a crescer esse canal, eu vou pedir para você se inscrever no canal, no botãozinho que está aqui embaixo. Clica no sininho também para ser notificado quando tem vídeos novos. Tem vídeo novo toda terça e quinta, tem aula quarta-feira às 3h30 da tarde, aula ao vivo. Eu sempre estou aqui falando sobre temas e conteúdos de constelação familiar. E agora eu estou trazendo mais recentemente algumas informações sobre a sessão, condução de sessão, como você fazer para você encontrar o seu melhor lugar de consteladora familiar. Eu tenho bastante experiência já, tanto na condução de constelações familiares, já faz bastante tempo que eu trabalho com constelação familiar. Às vezes eu fico pensando quantos anos faz, eu acho que faz uns 6, 7 anos mais ou menos, eu não sou muito boa de guardar datas, mais ou menos isso. E além disso também de dar aulas, né? Tem o programa de formação Constelação na Prática que está também já com algumas turmas e várias alunas formadas e se sentindo principalmente, que é o mais importante para mim, é se sentindo seguras para conduzir constelações familiares. Porque de nada adianta a gente conhecer a teoria, a gente mergulhar nos livros do Bert Hellinger, a gente saber a metodologia dos bonecos e de tudo, mas a gente não praticar, a gente não trazer para a nossa vida e a gente também não buscar e não conseguir a transformação na vida das outras pessoas. A transformação na vida das outras pessoas são elas mesmas que vão fazer, mas a gente pode facilitar esse processo, que é a facilitação de uma sessão de constelação familiar, certo? O tema do vídeo de hoje é quando e quem eu posso constelar. E por que eu gosto de falar isso? Eu acho que eu até já fiz um vídeo nesse canal falando sobre isso. Porque com a prática da constelação sendo mais difundida, a gente começa a perceber alguns desvios, às vezes até do que o próprio Bert Hellinger falava, e que a gente precisa entender o fundamento, né? É muito importante a gente voltar para a origem da constelação. Não quero dizer que não tem mudanças, claro que a constelação, como várias outras práticas, né, terapêuticas, elas podem evoluir. Porém, tem algumas coisas que são os fundamentos e que a gente precisa manter, então, num lugar mais seguro, né, para que a gente possa ainda chamar de uma sessão de constelação familiar. E um dos fundamentos da constelação familiar é que, inclusive pelo próprio nome, o nome da constelação familiar vem de uma palavra alemã que chama Aufstellung, que é colocação. Colocação significa representação. Eu estou representando as pessoas, estou representando membros do meu sistema familiar, estou fazendo de alguma forma em que eu vá trazer as informações para eu olhar. Eu vou olhar de fora. E eu estou falando sobre isso por quê? Porque para eu olhar de fora, eu não posso ter vínculos com a pessoa que eu vou constelar. Eu não posso constelar parentes, por exemplo. Eu não posso constelar amigos muito próximos, muito íntimos. Por quê? Porque eu tenho uma participação na vida dessa pessoa. Eu tenho uma participação, um entendimento e um olhar muito próximo dela. Então eu não consigo ter esse distanciamento. Assim como ela não tem o distanciamento das questões dela e ela veio buscar uma sessão de constelação, ela precisa que a pessoa que vai conduzir, precisa que a consteladora seja isenta, tenha um olhar isento, tenha um olhar de fora. Isso faz parte de um fundamento da constelação familiar. Então, mãe não pode constelar filha, por exemplo. E isso é para ficar bem claro, né? Ah, mas eu consigo separar. As informações que a gente traz dentro de uma sessão de constelação familiar são informações que vão no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo do sistema familiar. Então, não dá para separar. Você pode conduzir uma sessão, pode tentar. Ah, a Juliana falou, mas eu vou tentar mesmo assim. Mas você vai perceber, se você está fazendo realmente uma sessão profunda, você vai perceber que você vai esbarrar em coisas que vão doer para você, vão doer para sua filha, eventualmente, se for a filha, né? Mas que vão doer para o parente ou para o amigo
em que você vai esbarrar e vai ficar naquela barreira mesmo. Vem dessa palavra, barreira, é uma barreira. Se eu for adiante, eu posso ferir alguém nessa relação, ou eu, ou a amiga, ou a amizade, ou o parente. Ou se eu ficar antes dessa barreira, eu não faço a melhor constelação possível. É isso que acontece, porque a gente não tem o distanciamento, a gente não está seguindo o fundamento da constelação familiar. A outra pergunta é quando constelar? A gente nunca deve falar, vem constelar, vem, tá na hora, vem constelar. A gente pode até falar isso para um amigo e sugerir como um conselho de amigo, assim, mas aqueles conselhos que você dá para todo mundo, pega quem quer. A pessoa sabe a hora certa dela constelar. Ela sente no coração e sente aquele desejo de alma de que agora é o momento certo para mim. Então vocês nunca vão ver eu falando, nem em stories, nem... Não vou falar, vem, vem aqui constelar e tal. Não vou falar isso nunca. Eu vou contar o que é a constelação, contar os benefícios de fazer uma sessão de constelação e explicar o que você pode ter fazendo uma sessão. Mas aí o constelado, você que está me ouvindo, o constelado que vem constelar, ele vai se sentir pronto para a constelação. E é nesse momento que ele vai fazer a constelação e que vai ser a melhor constelação que ele pode ter. Então a gente tem que ter essas duas coisas muito claras pra gente. Por quê? Porque eu, enquanto consteladora, não posso me envolver em uma questão e nem posso falar, vem aqui que tá na hora de você constelar, deixa eu fazer essa constelação para você. Porque de novo esbarra num outro fundamento, isso eu esqueci de falar, né? É um fundamento da não intenção. Se eu tô chamando e falando, vem aqui, você tem que constelar, eu tô com intenção de fazer algo. E eu não posso ter isso, é um outro fundamento. Eu tenho que estar distante da questão, olhando de fora, e eu tenho que estar também sem intenção de levar para nenhum lugar. Tudo bem? Deu para entender esses dois pontos? Coloca aqui para mim, aqui embaixo, o que você pensa a respeito, se você já pensou, se você tinha essa dúvida, se eu conseguir te ajudar. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que possam gostar desse tema também, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!